Seja bem-vindo, você está no Comente Bíblia. Hoje nós iremos continuar os comentários da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Fica comigo aí até o fim. Bom, o que eu quero dizer inicialmente é, capítulo 15, 16 não tem muito o que comentar não, mas alguns pontos são bem relevantes e nós gostaríamos de salientar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que do versículo 1 ao versículo 13 de Coríntios 15, ainda continua o mesmo temático do capítulo 14, onde falava da tolerância para com os fracos na fé, aqueles que têm consciência deficitária, vamos dizer assim, tá? Aqueles que ainda não totalmente libertos das tradições judaicas, né? E então, essa questão cultural, a gente sabe que é muito difícil haver uma libertação, mas a síntese aqui, logo no início, é que Paulo está completando esse versículo 1 ao 13, aquela mesma temática, dizendo: aceitem-se uns aos outros, né? Continuando aquele mesmo pensamento. O Senhor aceitou todos, independente de ser judeus ou gentios. Então aceitem-se para que o nome do Senhor seja glorificado. A questão final aqui é que a igreja daquela época, né, primeiro século de Cristo, ela era formada por pequenos grupos em cada casa, em cada lar. Tendo os anfitriões, geralmente eram os líderes desses pequenos grupos. Então em um pequeno grupo pode existir, né, pessoas de cultura judaica, com também, em sua maioria, a cultura gentílica, romana, etc. Se você observar no capítulo 16, nas saudações finais, você vai ver que realmente essas igrejas eram nos lares, e o ponto é que havia uma base para essa igreja e era o discipulado pessoal. Ora, se uma pessoa que tem cultura judaica e tem mente restrita, vamos dizer assim, né, por causa da forma como foi educado desde o princípio da sua vida, com relação à questão de guardar dias, datas e também observar essa questão de comida, né? A questão da lei dos alimentos impuros, animais impuros. Então, uma pessoa como essa vai procurar outras pessoas que têm a mesma cultura. Ou seja, o problema judeu vai continuar discipulando judeu, ou ex-judeu, né? E gentil vai ter mais afinidade e facilidade de fazer discípulo entre os gentios. O que Paulo está querendo aqui é quebrar esse distanciamento, parar com isso, tentar misturar essas duas culturas, colocando em primeiro lugar a lei do amor, né, o cumprimento da lei maior, que é amar o outro, colocar o outro em primeiro lugar, antes mesmo de minha liberdade religiosa ou de meus direitos de liberdade. Antes de tudo vem o exercício do amor e o pagamento da dívida que nós devemos pagar, né, sempre, e continuar devendo, ok? Logo aqui no primeiro versículo de Romanos capítulo 15, nós vemos uma frase assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Suportar, dar suporte, ajudar, né? Então esse versículo 1 inicia com essa frase: os fortes, os maduros na fé, eles têm o dever, é imposto esse dever, né, de suportar ou dar suporte para aqueles que estão fracos. Suportar as fraquezas dos fracos, colocando eles como prioridade acima das nossas liberdades pessoais, né? A responsabilidade espiritual aqui é pessoal. E então o que acontece é que a maturidade, ela não é uma liberdade egoísta para você viver da forma como você achar melhor. Não, a maturidade não se trata disso. Ela diz respeito a uma disposição de dar esse suporte para quem ainda é fraco, ao invés de estar julgando o fraco pelo fato de ele ser fraco, tá ok? É mais ou menos isso aí. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender bem. Você está numa batalha, numa guerra, seu companheiro é fraco, você não. E então ele é fraco, ele não consegue ter o mesmo desempenho que você, e de repente ele é ferido em batalha, porque ele é fraco em tudo. E o que acontece é o seguinte: o seu dever é colocar ele nos ombros e arrastá-lo. Não vai adiantar nada você estar dando uma aula grátis sobre como o fraco se torna forte.
Ou seja, não vai adiantar nada você estar discutindo a respeito de assuntos controversos. Você tem que colocar o valor, o princípio primeiro, né? O amor à vida dele antes da sua liberdade, ao invés de julgar. Porque se você for julgar, você vai simplesmente dizer para ele, você foi ferido porque você é fraco, fica aí que eu estou indo embora. Né? Isso não é uma visão cristã, nem de discípulo algum de Jesus, ok? Então carregar o que é fraco, dar suporte ao que é fraco, certo? Ele não pode ser abandonado, julgado ou simplesmente, não, eu não vou receber esse cara, ele é muito fraco, não dá para andar com ele, ele é muito fraco. Então esse é o princípio do amor sacrificial, que é colocado assim, é um dever colocado acima do seu direito de liberdade pessoal. Então algumas versões, eu só coloquei algumas versões aqui para a gente entender a diferença de texto, contexto mesmo, veja bem. Amplificado, diz aqui, nós que somos fortes em nossas convicções de fé, né, uma fé robusta, nós devemos suportar as falhas, as fragilidades e os escrúpulos delicados daqueles que são fracos. Nós devemos ajudar a carregar as dúvidas e os receios dos outros e não agradar a nós mesmos. Como que seria agradar a nós mesmos? Não. A primeira coisa de agradar a mim mesmo numa situação como essa é deixa o fraco morrer para lá. Deixa o fraco lá, ele vai me dar problema. Ele vai ser peso para eu carregar. Deixa ele, isolar ele. Então, ao invés, o que está dizendo aqui é exatamente o contrário. Ao invés de você isolar, julgar, abandonar, é você suportar as fraquezas dos fracos. Mas como assim? Como é que você vai suportar sem estar questionando, sem estar trazendo à tona assuntos controversos? É simples. É pelo mesmo exemplo que Jesus deu. Servir sem amor. Né? Se não der para você estar servindo em amor, você vai aplicar a outra regra que é, quando depender de você, tenha paz com essas pessoas. Nós devemos levar em consideração as dúvidas e os medos daqueles que acham que essas coisas estão erradas, essa liberdade de comer o que acha melhor e comer de tudo e não guardar dia especial, né? Porque o judeu ele foi educado assim, gente, desde o seu princípio. Também tem uma outra coisa aqui, ó. Nós, Philips diz, nós que temos uma fé forte devemos assumir o fardo das dúvidas e receio dos outros e não apenas seguir nosso próprio caminho. Tem gente que se isenta, sai fora e diz, não, deixa ele quieto lá, deixa ele morrer sozinho, seria a mesma coisa. A pessoa está fraca, debilitada, eu não vou discutir com ela que vai piorar, mas então eu não vou ter paciência para estar ajudando, servindo. Eu vou só me distanciar e deixar que ela morra sozinha. Esse não é o caminho que Jesus aponta aqui. E West diz assim, quanto a nós, os fortes, temos a obrigação moral de suportar as fraquezas daqueles que não são fortes e de não buscar o nosso próprio prazer. E por último, a tradução literal de Jung. E nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não buscar o nosso próprio prazer. É isto aí. Logo no próximo versículo, você vai observar aí que está abordando assim, cada um de nós agrada o seu próximo com a finalidade de edificá-lo. Não é, a finalidade aqui não é só de coçar o ego da pessoa, é de edificar. Como é que é o seu ponto em que eu estou agradando o próximo com a intenção de edificar ou simplesmente fazer uma bajulação para segurar ele ali por perto e dando razão em tudo a ele? Não, olha, nós temos que saber que tem uma linha aí que não deve ser ultrapassada. Nós devemos agradar, mas com a finalidade de edificá-lo. Como assim? Você vai se aproximar, você vai servir sem discutir. Mas quando ele procurar questionar alguns princípios que ele acha que estão errados em sua vida, você vai simplesmente dizer para ele, pelo seu exercício, né, pelo seu serviço prestado a ele, você vai dizer para ele que, embora ele esteja com tanta convicção distorcida daquilo que é norma de Cristo para nós, quem está servindo, no caso, é aquele que é forte, é aquele que é livre. Né? Ele vai acabar percebendo, esse que é fraco vai acabar percebendo que quem está seguindo realmente o exemplo de Cristo é você que está servindo sem estar questionando e trazendo discussões sobre assuntos controversos. A maior parte dos crentes não tem condição de fechar a boca e simplesmente servir. Se aproxima do fraco para descer a lenha. Não, você está errado. Não, isso aqui não. Entendeu? Não é assim que deve ser. O que Paulo está dizendo aqui, ele está apontando o exemplo de Cristo e a forma como nós devemos tratar
as pessoas que são fracas em suas convicções de fé. Quando diz aqui para cada um agrade ao próximo com a finalidade de edificá-lo, a finalidade não é aparecer para os outros como bambambam, como bonzão, como aquele que instrui, que ajuda, né? Como faziam os fariseus. Davam uma esmola, ei, troca aí, para todo mundo e mostra que eu estou dando esmolas, etc. Tá bom? Sabe? No caso aqui é buscar o que é bom, ou o bem espiritual do outro, né? Daquele que está precisando ser conduzido de forma mais coesa a Cristo, mais objetiva. Veja bem, a atenção que você deve ter nesses casos é agradar, certo? Com a finalidade de edificar, não é agradar em tudo, como eu falei, deixando ele permanentemente em uma posição cômoda e tornando-o modelo e um padrão, um exemplo, no caso, para ser seguido. Não. Se fosse isso, aí você estaria negando o propósito de Cristo em nossas vidas, que é Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, nós estamos sendo edificados para sermos imagem e semelhança do primogênito. E se nós não, nesse caso aí, a pessoa não é edificada, ela é em si mesmada, ela vai começar a achar que ela realmente é a correta e que ela é o padrão. Tá? Então, temos que saber o que Paulo está dizendo quando fala que agradar o próximo com a intenção de edificá-lo. Não é concordar em tudo, não é passar a mão sobre tudo, a mãozinha na cabeça, não, você está certo, não é concordar com tudo, não. Certo? É não procurar a discussão, mas servir em amor e quando surgir a discussão você mostrar pela prática o exemplo que você está dando de servo, de filho do Senhor, né? Servo. Outras versões diz assim, ó, que cada um de nós faça do prazer de agradar, fazer feliz, né, no caso, o seu próximo, para o bem dele e para o seu verdadeiro bem-estar, para edificá-lo, para fortalecê-lo, para construí-lo espiritualmente. West vai dizer que cada um de nós procure agradar ao seu próximo visando o seu bem, o resultado em sua edificação. Vamos ainda no versículo 3, você observe aí que vai ter uma expressão, assim, uma justificação do porquê que Paulo está dizendo que nós temos que fazer assim, né? O motivo versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ora, se ele não agradou a si mesmo, se eu sou discípulo dele, como é que eu vou ser discípulo, imitador, seguidor de Cristo, fazendo diferente do exemplo que ele deu e estabeleceu como padrão para que nós o seguíssemos? O padrão é Cristo, ele suportou ofensas, rejeição, etc. Nós temos que estar dispostos a isso também. Se me rejeitaram pelo fato de que eu seja diferente do que seria aceitável, o problema é meu. Agora, se eu estou sendo rejeitado pelo fato de estar anunciando a Cristo, eu sou bem-aventurado. Então, aí tem uma referência do Salmo 69, versículo 9, né? O Messias sofrendo pelos outros, né? A versão CBS diz assim, pois nem mesmo o Messias agradou a si mesmo, ao contrário, como está escrito, os insultos daquele que o insultam caíram sobre mim. E GWN diz, Cristo não pensou apenas em si mesmo. Em vez disso, como dizem as Escrituras, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Net diz que, pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Quase todas as versões são coesas nesse versículo 3, certo? NVT, NVI e no final aqui, o literal texto, Ion, diz, pois nem mesmo Cristo agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos que te insultam caíram sobre mim. É muito coeso aqui, todas as versões. Não tem muita dissonância aqui não, tá certo? Pois bem, eu quero te agradecer por ter assistido o vídeo aqui até o final e pedir que, se você sentir no coração de ajudar esse canal, me ajudar, não é ajudar o canal, me ajudar de alguma forma, envie sua oferta para comentebiblia@gmail.com. Eu não estou pedindo ofertas para mim, é que nós estamos com um projeto agora, esses dias, nós queremos adquirir o nosso local de reuniões aqui em Limoeiro, Ceará. E todas as ofertas que vierem nesse sentido, né, eu vou reencaminhar para esse propósito. Obrigado, até o próximo, se o Senhor nos permitir.